Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Pod SU, podcast da SU. Este projeto é uma realização da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba, a ACU, e tem como patrocinadores as empresas Clique Telecom e Cicobi Uberaba. A gente, antes de começar aqui a nossa rodada de conversas, quer pedir para vocês seguirem a ACU no YouTube, ativa o sininho para vocês serem notificados quando a gente tiver vídeos novos, tanto aqui do nosso pod quanto de outros projetos aqui da Associação Comercial. Hoje nós estamos aqui numa edição especial. O nosso programa ele acontece quinzenalmente às quartas-feiras, mas devido ao feriado de ontem, de 7 de setembro, a gente passou o nosso programa para hoje, então hoje, excepcionalmente, estamos realizando ele numa quinta-feira. Se você perdeu algum episódio do nosso pod, esse é o 6º episódio, estão todos lá no nosso YouTube, nosso canal, né, a ACU Uberaba, e os recortes dos melhores momentos você encontra nas nossas redes sociais, nos nossos perfis no Instagram e no Facebook, é só procurar lá ACU Uberaba. Neste episódio de hoje, nós temos aqui conosco o presidente da CIU e empresário Anderson Cadimo. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marcela. Boa noite, vice-presidente Lídia. Prazer estar aqui com você de novo, mas não pode, a CIU. Muito obrigada. Boa noite, prefeita Elisa. Satisfação ter você aqui para contar um pouco da sua história de empreendedorismo, né? Muito obrigado. Como já bem disse o presidente, estamos aqui conosco também a diretora do Grupo JM de Comunicação e vice-presidente da CIU, Lídia Prata. Boa noite, Lídia. Boa noite a todos. E a nossa convidada de hoje, a empresária e prefeita de Uberaba, Elisa Araújo. Boa noite, prefeita. Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste. E boa noite, uma honra estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui hoje e falar de uma coisa, né, de um tema que é da minha trajetória de vida aí, o empreendedorismo. Acho que todo mundo conhece muito aí da nossa entrevistada, mas a gente vai fazer um perfilzinho rápido aqui só para o pessoal se ambientar um pouco mais. Quem é a Elisa, né? Por trás da prefeita, quem é a pessoa Elisa? Então, ela tem 40 anos, é filha de Antônia Dalva e Domingos, tem 4 irmãos, Anderson, Douglas, João Paulo e Lidiane, é casada com Juliano e mãe do Bento, de 10 anos. Desde cedo, aprendeu o valor do trabalho. Atuou no setor industrial por muitos anos, na direção da empresa Leve Forte, indústria de calçados e solados, na Leve Forte Transportes, na Grife ABCZ e no Hotel Jaguar. Foi no chão de fábrica que ela aprendeu o valor e a força do trabalho. É formada em arquitetura e urbanismo, é especialista em gestão de negócios e a sua formação permitiu a ela uma visão sobre a nossa cidade e despertou o interesse, né, o sentimento de como que ela poderia melhorar a qualidade de vida da população. Foi a primeira mulher a assumir a presidência da FIENG, Regional Vale do Rio Grande, em 80 anos, nunca havia tido um presidente eleito anteriormente, e atuou no cargo no biênio de 2018, entre 2018 e 2020. Em 2020, foi eleita ao cargo de prefeita de Uberaba, com 85.890 votos. Então, ela desbravou aí tanto a FIENG como também a prefeitura, como a primeira prefeita da história de Uberaba. Não é isso, prefeita? Isso mesmo. E vou passar aqui para os nossos presidentes e nosso presidente e a vice-presidente para começar aí a nossa rodada de perguntas com a nossa convidada. Prefeita, é uma satisfação você estar aqui, né? E a gente gostaria de que você contasse a história sua, a trajetória sua inicial, né? Os seus pais têm uma empresa ainda de calçados, você trabalhou lá, formou-se em arquitetura. Como é que foi toda essa trajetória aí? Você foi tendo essa trajetória inicial na sua vida aí de empreendedora? Bom, vamos falar das minhas origens, né? O empreendedorismo, ele tá na veia, mas ele também vem de uma referência que a gente tem durante a vida. Meu pai saiu lá de Senhora dos Remédios, uma cidade no sul de Minas, para trabalhar como servente de pedreiro lá no Rio de Janeiro. E depois foi para Brasília. E a minha mãe saiu de Uberaba, nascida aqui, numa família, os dois na família de 11 irmãos, hein? São 11 filhos em cada família, familhona. E na família da minha mãe deixou Uberaba e foi para Brasília. E era cabeleireira, né? Trabalhava dia e noite lá para pagar as contas. E num dado momento os dois se encontraram em Brasília, né? E se casaram e tiveram a mim. E meu pai constituindo aquela família, os 2 filhos mais velhos que da minha mãe são do primeiro casamento. E dentro dessa família, já no início de 3 filhos que o meu pai assumiu, ele buscou empreender, trabalhar mais, né, para aumentar a renda familiar. Minha mãe cresceu o salãozinho dela e o meu pai começou a trabalhar na área de representação comercial, representava materiais de
escritório e logo montou a sua primeira papelaria e na sequência montou uma gráfica e foi crescendo os negócios ali. Então eu vi a trajetória de sucesso no empreendedorismo do meu pai e da minha mãe. E ali eu tinha por volta de 10 anos, mais ou menos, quando meu pai encampou aí a vinda para Uberaba. Minha mãe com as origens aqui, o meu tio tinha uma fábrica de calçados e o meu pai se tornou sócio dele, deixando os negócios em Brasília, mas também agregando mais um novo negócio, um universo que ele não tinha o conhecimento, mas se propôs a esse novo desafio. E foi um momento muito bacana, porque com 10 anos de idade eu estava mudando de cidade, a família toda, e meu pai aí num novo negócio. Então eu cresci ali dentro da fábrica, dentro do chão de fábrica, dentro da gráfica lá em Brasília, dentro de todo um processo de produção ali, né, de enxergar aquele valor do trabalho mesmo. E aí nessa trajetória toda, em Uberaba já, a indústria ela aumentou a sua capacidade em 10 vezes nos primeiros anos em que meu pai esteve nela, e logo ele comprou a parte do meu tio e ficou com ela. E hoje empreendeu aí em outras frentes também, e eu já junto com ele, né? Mas nesse caminho da trajetória de empreendedorismo do meu pai, eu estava ali crescendo, estudando, né? Me formei em arquitetura e urbanismo. E para mim é uma das minhas paixões o urbanismo, né? E é esse o link que faz hoje com a minha atuação como prefeita, né? Então me formei em arquitetura e urbanismo, mas logo tive que ajudar o meu pai ali na gestão das empresas. Então eu tinha que me qualificar, né, para ser uma gestora, e fui buscando as qualificações, mas no início meu pai não me deu colher de chá não, viu? Trabalhei nos nossos negócios lá, um dos nossos negócios é um hotel, e na recepção ali eu trabalhei, limpando chão, limpando quarto, de garçonete no restaurante do hotel. Então eu trabalhei de tudo ali, até porque eu tinha que dar um exemplo e tinha que experimentar estar do outro lado também. Porque um bom líder... Estava correto, viu? Estava certo, correto, né? Com certeza. Principalmente porque se um dia eu tivesse que liderar aquela equipe, eu tinha que saber quais eram as dificuldades deles, né? Então foi muito importante para mim nessa trajetória, para valorizar as pessoas e aprender ali a força do trabalho, desenvolvimento de gestão de pessoas, valorização, um trabalho mais humanizado. E qualificando ali para gestão, eu apresentei para ele, né, uma pessoa ali que estava pronta para gerir os negócios, e ele concordou e me confiou ali a gestão das empresas. Então, aí nesse desenvolvimento das empresas, além da fábrica de calçados, a gente ampliou aí para a indústria de solados e para transportadora, além do hotel Jaguar que a gente já tinha. E nesse meio tempo, né, vendo meu pai empreendendo ali, né, e eu parceira dele, desenvolvendo o negócio, a gente juntou as forças, porque trabalho também em empresa familiar não é fácil, né? A Lídia que tem empresa, você Sim. também tem empresa familiar, sabe que o negócio é de todo mundo, né, e todo mundo depende daquelas fontes de renda, mas é importante profissionalizar. Sim. E a partir desse momento aí nós começamos a nos profissionalizar e unir forças. Então eu ficava sempre na gestão administrativa e gestão de pessoas, e meu pai mais no desenvolvimento do negócio, ampliando aí as frentes, né? Esse espírito empreendedor aí. Só que aquele negócio era nosso, da família toda, eu sempre quis ter o meu próprio negócio. E abri uma loja de calçados com uma sócia, chamava Leara, loja de calçados femininos. Foi um momento muito importante desse amadurecimento de empreendedora, porque vender também é uma habilidade, né? Não é para qualquer pessoa que queira, né? Ela precisa se preparar. E eu tinha isso nato ali, né? Eu gostava demais de vender, só não tinha tempo para ficar lá porque eu estava à frente das empresas. Aí a minha sócia estava lá junto comigo, e a gente levou uns 3, 4 anos a duração dessa empresa nossa. Nós optamos por encerrar as atividades. Por quê? Porque eu não tinha tempo para ficar lá, né? Para fazer as vendas, né? E eu era uma vendedora muito sincera, viu?
Se tivesse feio, se não combinasse com a cliente, eu falava, esse não ficou bom. Olha esse outro aqui. Então, esse tempo de ficar ali na frente da venda é algo que demanda muito da gente. Eu tinha que fazer a gestão das outras empresas. E aí a gente optou por encerrar as atividades, mas no decorrer desse tempo aí também me arrisquei novamente na Grife ABCZ, né? Assumi a Grife ABCZ, que não é o business, né? Não é o negócio da ABCZ. A ABCZ é uma associação e ela trabalha com diversas frentes do interesse ali do produtor, né? Da pecuária. E a Grife precisava de um gestor com esse perfil comercial. E foi quando eu fiz uma proposta, na época o Arnaldo era o presidente, e ele aceitou e a gente fez essa parceria, eu assumi a Grife ABCZ e a gente desenvolveu ela. E estamos aí com o meu negócio Grife ABCZ, hoje afastada da administração, assim como também estou afastada da administração das empresas, mas faço parte do conselho, né, do conselho consultivo da empresa, porque a gente se reúne periodicamente. Não dá para administrar, mas dá para a gente ficar de olho, porque o negócio está lá. A prefeitura pode passar, né? E a gente tem que focar ali naquilo que dá o nosso dinheiro, né? Agora, prefeita, essa questão de empresa familiar sempre tem um que pensa de um jeito, outro pensa de outro, né? Você mais jovem, seu pai já de uma outra era. Enfim, como é que é essa convivência familiar lá nas empresas? Ou como era, né? Porque agora já praticamente não tem tanto tempo mais, né? Lídia, mas essa relação familiar e empresarial, ela se confunde muito. Então, é preciso enxergar com um olhar externo para a administração em si, para que a gente possa evoluir. Então, busquei duas frentes. Primeiro, qualificar e entender quais eram as forças de cada um. E segundo, uma boa terapia também é muito bom, porque a gente começa a enxergar também que a gente tem culpa em alguns embates, né? Não adianta só culpar o outro, que a gente tem essa mania de sempre culpar o outro, mas todos nós fazemos parte de algum embate, né? E aí a gente precisa entender... Ninguém é perfeito, né? Com certeza. Ninguém é perfeito, né, prefeita? Mas nos embates, quem costumava levar melhor? Claro que era o pai, né? Ele é o chefe da família, né? Como é que fazia? Eu tinha que abaixar a cabeça muitas vezes, contrariada, mas a gente conseguiu evoluir enquanto gestores e eu tinha ali, né, dentro da administração, uma liderança muito, muito interessante. E acabei indo para a presidência do sindicato patronal, né, dos calçados, o que me mostrou ali uma líder também empresarial e comecei a perceber as minhas potencialidades em liderança. Então, comecei a trabalhar isso também. E foi quando eu tive a oportunidade de ser a presidente da FIENG e conhecer prefeitos, conhecer realidades dos municípios e conhecer ali uma oportunidade de mudar a vida das pessoas, muito além daquele meio empresarial que eu estava ali. E poder também ajudar o empresário. Eu já sentia as dores do empresário enquanto empresária. E hoje, na condição de prefeita, eu sei qual é a dor que o empresário tem. Então, eu sei até onde o poder público pode ser parceiro, né, e no que pode facilitar, né? Muita ajuda também quem não atrapalha. O poder público pode evitar essas burocracias. É muito difícil quando a gente entra, né, na máquina pública, aprendendo a gerir a máquina pública com a consciência e com a prática de uma iniciativa privada, mas a gente também percebe que o modus operandi e a cultura da máquina pública, ela precisa mudar. E esse é o meu maior desafio, fazer essa mudança de cultura na gestão pública. E eu conheci muita gente na gestão pública que quer mudar. Tem poucos que não querem, mas a grande maioria quer e é possível. Mas a gente precisa modernizar. Esse é o nosso desafio lá hoje, modernizar a máquina pública. Mas vamos voltar ao lado empresarial da prefeita Elisa. Na sua principal atividade, que no caso era a fábrica de botinas, a indústria de botinas, né? Certamente você, por algum motivo, teve vontade, ou por alguma ocasião, uma vontade de diversificar a linha para poder passar de botina para calçados femininos. Teve essa oportunidade? Em que momento essa sugestão apareceu e foi acatada? Olha, Lídia, você sabe que eu tive uma marca que chamava Elisa Araújo, né? De sandálias rasteirinhas. Mas a gente sabe que a mulher
gasta mais do que o homem, isso é inegável, né? Não à toa, eu fiz uma promoção uma vez na minha loja, que é leve 6, pague 3. Foi um sucesso, a mulherada saiu com 6 pares de calçado. Girou o estoque. Girou o estoque. E não dei tanto desconto assim, isso é uma dica muito interessante, que eu tinha visto uma promoção dessa numa loja de calçado infantil e fui fazer as contas. Então, quando você tem 6 pares e paga os 3 mais caros, você não paga a média deles, né? Você paga o valor dos 3 mais caros. Em uma média geral de desconto, que a gente dava em torno de 30% a 35%. Porque ninguém conseguia 6 pares com mais ou menos o mesmo valor para dar 50%. Então, enquanto naquele período todas as lojas estavam lá em liquidação, 50% off, a nossa estava vendendo muito mais. Era 50 em quantidade. Era 50 em quantidade. Então, é uma estratégia interessante. Né? E a gente girou o estoque e todo mundo saiu feliz. Todo mundo saiu feliz com 6 pares de calçado, que qual mulher não gostaria. E aí na fábrica a gente testou uma marca de rasteirinhas, Elisa Araújo, mas a nossa pegada, o nosso pátio industrial, ele era para produzir botinas e eu tive que terceirizar essas rasteirinhas. Nesse período, a gente não encontrou um parceiro ali que era ponta firme, que tinha um preço adequado. Aí a gente resolveu, depois de um tempo, falar, não, vamos continuar no produto vaca leiteira, né? Eu falo produto vaca leiteira porque em diversos cursos que eu fiz de empreendedorismo e de gestão de negócios, a gente elencava os produtos que a gente tem na nossa empresa. E dentre eles tem aquele que você aposta, tem aquele que ele está em destaque, está vendendo muito, mas amanhã ele pode não vender, e tem aquele produto que vende há muito tempo, é tipo um produto tradicional. E aquelas botinas mais tradicionais, mais confortáveis, são as que mais vendem desde o início da fábrica. Então a gente chama do produto vaca leiteira, aquele que sempre está ali rendendo para a empresa. E esses outros produtos a gente testa, ou vai ou não vai. Né? Então alguns produtos a gente testou e ainda testa, mas não vai. Mas um produto feminino que foi a botinha feminina, que é um produto de custo baixo, né? Assim, para quem compra lá na ponta, e de muita qualidade. E a gente viu ali, né, pelo número de pares vendidos, que as mulheres realmente compram mais. E esse tá sucesso. Tá vendo? Tá vendo como é que mulher é mais consumista? Não tem jeito. Eu já sei, não precisa nem. Tem vários em casa, né? Agora, voltando à questão do hotel. Você falou que trabalhou na recepção, trabalhou, né, arrumando quarto, fazendo todos os serviços que são próprios de servidores, mas no caso específico, você fez isso para aprender ou você fez isso por necessidade? Faltou alguém, eu tenho que ir lá cobrir, eu tenho que me virar, como é que põe o lençol na cama, como é que tem que virar? Foi assim? Assim, ó, Lídia, no início, né, da minha vida, vamos dizer, profissional, em que eu comecei a trabalhar, e ali eu estava na faculdade. Meu pai falou o seguinte, olha, se você quiser seu dinheiro para você ir para suas festas, para você fazer tudo que você quiser, comprar suas roupas, você vai trabalhar. E tá certo, né? Não tem que ficar me dando mesada só porque eu estudo, não, né? Eu entendi isso, era a mensagem dele. Ele desde cedo foi trabalhar para ter o que ele tem, então eu achei mais do que justo. E você tinha 18, 20 anos? Isso, por volta dessa idade. E aí, acho que foi 19 anos que eu comecei. E aí ele falou assim, olha, vai trabalhar na recepção do hotel. Então tinha dia, né, Lídia, que precisava vender o apartamento do hotel. E aí já é o meu espírito empreendedor. E saiu uma pessoa, para entrar outra, é preciso limpar. E era naquele horário, muitas vezes, a camareira já tinha saído. Então era preciso ir lá limpar para vender de novo. Fazer. Então eu fiz isso até numa atitude de empreendedora mesmo, de girar o negócio, mas acima de tudo de inspirar isso ali aqueles colaboradores que ficavam ali. Geralmente eram dois funcionários na recepção, então enquanto eu estava lá limpando o quarto que tinha saído, o outro estava lá na recepção fazendo a ficha de quem ia entrar, entendeu? Mas... E aí também no restaurante eu fui garçonete porque o garçom faltou e aí eu tava lá e ajudava muitas vezes porque tinha um garçom e tinha momentos que enchiam muito.
Mas como é que ficava a Elisa, filha do dono, né, perante os outros funcionários? Como é que eles viam a Elisa? Ah, lá vai a filhinha do papai lá para poder resolver. Deixa ela aí. Eu tinha esse pensamento? Não tinha, Lídia, porque a gente era muito parceiro, né? A gente construiu uma amizade. Eles sabiam que eu estava lá para trabalhar pelo meu salário, né? Em que pese eu dona do negócio também, mas eu era muito parceiro. Então, esse trato humanizado, esse trato que o meu pai sempre me ensinou, e a minha mãe também, trato de humildade, né? Ali a gente, na condição de dona, eu não era melhor do que ele, né? E eu acho que essa sensação era passada para todos, e por isso nunca fui tratada assim com esse desprezo por ser filha do dono. Ser filhinha do papai. Não, nunca fui tratada assim, não. Foi sempre uma relação de muita parceria. Ô Elisa, e esse hotel surgiu como, assim? Porque você falou que foi ao mesmo tempo da fábrica de botina, assim, de onde vocês tiraram essa... Precisa investir num hotel aqui nesse lugar? O que era que Não, vocês... um dos nossos representantes de calçados, que é amigo do meu pai até hoje, ele já tinha um hotel e ele ofereceu para o meu pai ali montar um de parceria com ele. E tinha a oportunidade de um local, de um terreno, e aí eles foram construindo. Mas isso já foi depois da fábrica. Agora eu não estou me recordando a data, mas se eu não me engano foi em torno de acho que 98, 99, por aí, a inauguração do hotel. E seus irmãos foram poupados? Você que tinha que pegar no chifre do boi? Não, na verdade, meu pai nunca obrigou ninguém a trabalhar, né? Assim, ele não me obrigou, ele falou, ó, se você quiser seu dinheiro, você vai trabalhar. Então, tá tudo certo, cada um por si, né? Então, ele me deu a oportunidade de trabalho e eu peguei no chifre do boi e fui trabalhar. Os meus irmãos, os mais velhos, moravam em Brasília ainda, aí depois que eles vieram para cá, mas cada um na sua profissão, no seu trabalho. E os meus dois irmãos mais novos, que aí é importante a gente contar também dessa trajetória, são irmãos adotados, né? Os meus pais adotaram eles, mas assim, desde pequenos eles sabem, e a gente constituiu uma família super plural e muito, com esse trato assim, muito companheiros, né? Porque eles vieram para a nossa família e foi puro amor ali nessa recepção. E a gente é muito feliz, assim, em família, né? Toda família briga, né, gente? Normal. Mas a gente, nessa família plural e grande, a gente construiu ali um amor muito grande, sabe? Meu pai e minha mãe sempre tiveram, assim, um coração muito aberto, muito grande. Sempre tinha um primo, ou uma tia, ou uma amiga que estava morando lá em casa, gente. Sempre foi muita gente. Não sei se é pela questão deles terem 11 irmãos, né? São de família de 11 irmãos, 10 irmãos cada um. Então, eles acostumaram com essa casa cheia. Então, sempre tinha alguém morando lá, além dos irmãos, além da irmã do meu pai mais nova, que tem alguns problemas mentais e mora com a gente desde novinha, também desde 18 anos. Então, vocês imaginam o tamanho dessa família. Tinha época que o meu pai, ele comprou uma van para a gente poder sair, né? Que era muita gente. Então, foi por isso. O hotel veio de uma parceria e de uma sociedade que existe até hoje. Você ressaltar aqui, né, que o seu pai, Domingos, eu fui diretor dessa casa aqui, juntamente com ele também, não estou lembrado qual era o presidente na época, se não me engano, acho que é o Samir Cecílio. A gente acho ficou que aqui... Teve o Marquinho do Balbec. Marquinho do Balbec. Então foi nessa época, foi do Samir e do Marquinho do Balbec. Né? Tive a oportunidade de estar com ele aqui, um grande empresário, uma grande pessoa. Só para lembrar disso aqui também, que ele foi diretor dessa casa aqui. Grandes empresários aqui dentro dessa casa. A Leforte ainda é filiada aqui. Sim. Elisa, de empresa, a líder, a presidente do sindicato da indústria dos calçados, até a presidência da FIENG, esse pulo foi longo, foi demorado, foi rápido? Como que foi? Como que você chegou a presidente da FIENG? Em 2013 eu assumi a presidência do sindicato. Em 2018 a FIENG. Em 2013, quando eu assumi a presidência do sindicato, a gente se deparou ali com o universo sindical e da Federação da Indústria, meio similar àquilo que a gente vê nas máquinas públicas, né? Só alguns beneficiados, né? Projetos, bons projetos não eram o que valiam apenas por si.
O que valia ali era ser amigo do rei. E aquilo me incomodava, porque a gente, né, em diversas vezes ali se frustrava, né? Porque levava bons projetos e aquilo não tinha um parâmetro. E quando não tem parâmetro, não tem transparência. Mas isso também era uma cultura dentro da casa e a gente queria mudança. E aí, nessa de 2013 a 2018, eu conheci o Flávio Roscoe e ele apresentou como um pretenso candidato, ali por volta de 2017, pretenso candidato à eleição da FIENG. Ele mostrou ali um jeito, né, uma proposta para gerir a entidade muito diferente e conquistou a todos nós, né? Tanto que ele teve mais de 80% de votos na sua primeira eleição. E naquele momento era o sentimento de todo mundo. E eu penso que esse sentimento lá, ele já era também das eleições, né? Que foi quando o governador Romeu Zema foi eleito, enfim. Todo esse sentimento de mudança vem daqueles que estão cansados de ver a mesma coisa acontecendo na máquina pública. Porque, afinal de contas, né, tanto o dinheiro da Federação da Indústria, quanto o dinheiro também de um sindicato, ou o dinheiro da gestão pública, todos são de todos nós. É um dinheiro coletivo. Então, ele não pode ser gerido em benefícios pessoais, tem que ser em benefício coletivo. Foi nessa onda de mudança que a gente conseguiu eleger o presidente Flávio em nível estadual, e em nível regional aqui eu tive a felicidade de ser escolhida pelos meus pares e ser a honra de ser a primeira mulher em 80 anos da entidade então, em assumir. Mas não só a primeira mulher, mas também a primeira presidente eleita. Teve uma coisa assim, né? Porque até então o processo não funcionava desse jeito. Aí foi a primeira vez que vocês instituíram dentro da FIENG esse processo de votar, Era uma né? escolha? É prerrogativa do presidente da FIENG escolher o presidente regional. Mas o presidente Flávio também trouxe essa dinâmica diferente, né? Podendo fazer uma escolha democrática entre os sindicatos ali ligados àquela regional. E assim ele fez em todas as regionais e aqui, felizmente, democraticamente, fui eleita. Você fez campanha na época? Eu ia fazer isso também. Era a Miriam, não era? Que foi sua vice, não foi? Isso, a Miriam e o Ziza, que é lá de Araxá também, que é o Luiz Alberto Balieiro. Fiz campanha, sim. Foi Pediu voto? Foi um experimento, né? Pedia confiança, né? Naquele momento. Aquele foi um experimento de uma campanha política, né? A gente sabe que em muitas entidades essas campanhas acontecem e muitas vezes até elevado o tom. E a gente percebe que é saudável esse movimento, né? É saudável, porque se você vai representar seus pares, você tem que trazer uma proposta. E eu levei proposta. E a proposta foi de acordo com a maioria, né? Com o sentimento, com o desejo da maioria. E por isso a gente venceu. Mas fiz campanha sim. Foi um movimento muito que me trouxe uma experiência muito bacana de democracia e de defesa mesmo das minhas propostas. Foi bem interessante. Quem tem direito a voto lá na FIENG, para presidente da FIENG? São os sindicatos? Da FIENG regional. Presidentes de sindicatos patronais ligados à regional aqui. Então não só de Uberaba, da região que está ligada aqui. Tanto que tem Araxá também. Agora, nessa questão das entidades, terminou seu mandato, aí você já logo falou, bom, vou dar um passo mais alto, vou dar uma levantadinha nesse voo. Foi para a prefeita. Foi isso que aconteceu? Aquilo ali foi um tubo de ensaio? Você já estava com tudo planejado? Olha, eu vou fazer da FIENG um tubo de ensaio para a prefeitura. Olha, Lídia, tem gente que diz que sim, né? Mas não é bem assim, não. Na verdade, eu não tinha essa perspectiva de ir candidata a prefeita. O trabalho que a gente fez na FIENG projetou a minha imagem, né? Projetou os resultados que eu dei lá na FIENG, né? Economia, uma nova gestão mais moderna. Então, toda aquela visibilidade que eu ganhei e que a entidade ganhou, acabou me projetando para a vida pública. E, de fato, houve um chamado no meio desse caminho, né? Eu sigo muito o meu ser sentido, eu sigo muito algo que vem de dentro, porque se você não tiver isso linkado às suas missões aí de vida, você não prospera. E dentro dessa realidade, quando me foi colocado esse convite, eu senti que eu não podia negar, eu senti que eu tinha, de fato, aquela vocação
E também, eu volto a dizer, se não fosse a terapia também para que a gente encontre a nossa própria vocação e, de fato, se sinta segura a assumir um desafio como esse, jamais eu teria aceitado. Mas aceitei muito segura e com muita vontade. Eu dizia na época, Lídia, olha, gente, eu tenho 1%, né, mais de 70% de desconhecimento da população, mas eu tenho um ideal. O que me trouxe para esse desafio foi o meu ideal. Eu, inclusive, quando era adolescente, lá no Colégio Nossa Senhora das Dores, eu participei de um grupo que chamava UAI, União dos Adolescentes Idealistas. Desde novinha eu faço ação social e trabalho em prol da cidadania, né? Então, esse trabalho lá de trás foi o que foi a conexão que eu fiz quando eu recebi esse chamado aí, esse desafio me foi colocado. E quando o Flávio, né, mostrou esse projeto dele para entrar como presidente da FIENG, né, e pôs essa mudança, e você enxergou isso aí, que realmente tem como fazer, né, as mudanças, isso aí também te ajudou a falar assim, não, tem como, eu vou ajudar, e já sabendo quem poderia vir a ser candidato a governador na época, tudo. Na verdade, o governador nesse período, assim, logo que o Flávio foi eleito, começaram as eleições de 2018. O Flávio trouxe uma perspectiva de real mudança, né? Porque a entidade, assim, ninguém imaginava que ele pudesse ganhar, porque ele não estava na máquina. Ele não estava com os grandes cabeças ali, que sempre estiveram no comando da sucessão. Mas ele estava com a maioria dos sindicatos, né? Ele estava com os líderes dos sindicatos, que se traduz em voto. Uhum. Né? Da mesma forma, eu vejo ali que o governador também teve essa trajetória e, naturalmente, eu acabei também tendo essa mesma trajetória na eleição municipal. Agora, o governador Zema, na época, eu até já contei isso várias vezes, né? Quando ele chegou lá no Jornal da Manhã a primeira vez, marcaram para ele fazer uma visita lá, ele chegou dirigindo o próprio carro dele, né, com a calça jeans, uma camiseta, não tinha ninguém acompanhando ele chegou sozinho, né? Geralmente os outros candidatos chegavam com aquela quantidade enorme de assessores, ele chegou lá sozinho, sentou, tomamos café, comemos pão de queijo e tal, conversamos de família, conversamos um monte de coisa. Falei, esse cara não vai ser eleito mesmo? Nós vamos conversar fiado com ele aqui, né? Aí olha o que virou. Eu acho que nem ele próprio acreditava que seria eleito, né? Eu acho que era desafio para ele, assim como foi desafio para mim. Você né? acreditava que seria eleita? Olha, Lídia, eu tinha um sentimento que eu não sei explicar. Eu tinha um sentimento que de qualquer maneira eu sairia vitoriosa. Primeiro porque era uma grande experiência que eu estava ali, né, pela primeira vez fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Né? Então, pela primeira vez eu estava tendo uma experiência de um pleito eleitoral. Então, e enfrentando um deputado estadual, um ex-deputado. Radialista, né? Radialista também. 30 anos aí de experiência com microfone. E outros nomes mais conhecidos aqui do que você. Você tinha essa expectativa de vou ganhar ou não? Olha, no início eu entrei com muita vontade. Aí a expectativa ela foi sendo criada de acordo com a receptividade que eu recebi nas ruas. Então, eu vi que era possível quando eu recebi de verdade cada fala que eu recebi lá na rua. As pessoas olhavam nos olhos. Mas o eleitor, ele promete voto para todo mundo. Ah, mas era diferente, Lídia. Eu já vi eleitor falar, tá bom, não, eu vou ver. Mas era diferente, o sentimento era diferente, o sentimento era de mudança mesmo. As pessoas olhavam nos meus olhos e diziam, vai firme, eu estou com você, você é a nossa esperança. Então isso me dava força em cada encontro que eu passava ali durante essa trajetória. Muitos na trajetória ali, eles estavam assim, mas você vai ter chance? Olha, se eu contar com o seu apoio, eu posso ter chance. Aí eu tive que desconstruir também essa impossibilidade já colocada pelos 2%, né, inicial. E aí acho que todo mundo acreditou e confiou. E eu trabalhei pra caramba. Essa ascensão sua foi muito rápida, pós-FIENG, né? FIENG, ser candidata e se tornar prefeita. Isso te assustou? Na hora que você viu o resultado das urnas? Por mais que você está preparada, tem esse sentido seu interno, tudo, mas assustou, falou assim, agora eu fui eleita por Uberaba, sou a primeira prefeita em 200 anos.
Dá sempre uma dor de barriga, né? Mas você sabe, um dia, assim, eu me lembro bem de um dos dias, logo depois de eleita, que eu estava chegando em Uberaba à noitinha, assim, que você vê todas as luzes da cidade. Acho que voltando ali da estrada de Uberlândia, ali mais ou menos, que tem uma alta que depois você não vê mais. Genética, é isso, ali na altazinha, você enxerga as luzes da cidade, você tem a percepção, né, do tamanho do desafio, né? Naquele momento ali, enxergando todas aquelas luzes, eu falei, olha... Vou comandar essa cidade. Olha a responsabilidade que eu acabo de assumir. Ao mesmo tempo, eu sou movida a desafios, né? Então, eu encaro isso com muita honra, muita responsabilidade, trabalho bastante, porque eu preciso honrar aquela confiança daqueles eleitores que enxergaram em mim ali uma mudança e uma esperança. Elisa, mulher, também você é a primeira mulher eleita prefeita aqui em Uberaba e certamente você, entre 5 irmãos, foi a escolhida. A única mulher aí para uma fábrica de botina, coisa que não é usual, né? Geralmente é um segmento mais voltado para o masculinizado. Principalmente no início era só masculino mesmo. Né? Então... Na sua avaliação, essa questão de ser mulher é apenas hoje um tabu? A gente já conquistou o lugar ou isso ainda tem muito chão pela frente? Lá na fábrica, Lídia, eu quero fazer aqui um recorte no escritório e no chão de fábrica, a maioria mulher. Né? Então, a gente já estava no meio há muito tempo, né? Em que pese seja um produto masculino, mas as mulheres já estão dominando aí todas as linhas de trabalho, seja no setor administrativo, quanto também no chão de fábrica. E aí, nesse caminho todo aí, na empresa, foi bem tranquilo, né? Assim, claro que talvez meu pai gostaria que os meninos também ajudassem, mas hoje o meu irmão mais novo está com ele lá e ele está muito feliz com ele lá ajudando, né? Deixei a casa bem preparadinha também, muitos processos organizados. Mas você acha que tem mais mulheres hoje? Porque há uma necessidade de sustento da família. A família hoje é mais liderada por mulheres do que por homens. Nem todas têm o casal à frente. Ou é porque realmente as mulheres são mais habilidosas? Mulheres são multidisciplinares, né, Lídia? Essa é uma característica nossa e ela tem que ser valorizada. Mas eu acredito que é porque as mulheres realmente elas estão no campo produtivo. Elas se sentem muito bem quando estão produtivas. Então, elas... Tanto quanto os homens, a gente pode estar aí onde a gente quiser mesmo, independentemente do cargo que seja. E no caso da prefeitura, como uma mulher, assim, né, no meio político, tem muitos desafios, né? Tem muitos testes que eu passo, de paciência mesmo, viu? Mas eu desconstruo isso com muita simplicidade, né? Mostrando para o outro que quando ele comete uma fala um pouco machista para o meu lado, ele enxergue o machismo sem vitimismo, sem alarde, né? Mas que ele comece a pensar, comece a refletir mesmo sobre aquele comportamento que não foi legal. E quando a gente se incomoda com alguma fala, a gente tem que verbalizar ali para o outro mesmo. A gente tem que falar aquilo que incomodou, mesmo de uma forma sutil, mas tem que falar. A gente não pode guardar. Porque quando a gente guarda, a gente vai ficando amargurado ali. E essa relação de ser a primeira prefeita de Uberaba tem também muito respeito, né? Muita gente no meio político não acostumava a lidar com mulheres. Então também tem a questão de respeitarem mais. Mas também tem a questão de não respeitarem nada. Então eu vou, de acordo com a situação, né, mudando essa cultura aí, e enfrentando os desafios de ser a primeira mulher. No seu time de trabalho, você não tem tantas mulheres assim, como todo mundo fala. Vai ser um governo só de mulheres, né? Tem sim, Lídia. Não, são 18. Assim, não, calma, peraí. Todo mundo achava que fosse um governo só de mulheres. Você teve essa pressão para colocar só mulheres no seu time ou não? Não, inclusive pressão comigo não funciona, tá? Já deixo claro. Mas é claro que a gente quis valorizar a mulher, sim, mas a gente valoriza, acima de tudo, a competência, né? Então, independentemente de ser mulher, de ser homem, a gente tem que buscar entregar um governo com resultados. Mas nós temos uma representatividade nunca vista antes, né? São 18 mulheres no primeiro e segundo escalão. Então,
um momento diferente para a nossa Uberaba. Quando teve muito, teve um. Eu acho que vale muito de quem está à frente, né? Você tem confiança, são nas suas amigas, né? Igual, se for um homem, tem confiança, está mais ligado aos amigos. E quem que você vai querer do seu lado, pra você ter confiança e te ajudar, vai ser quem está mais próximo, né? Amigas então, a mulher e amigos. E amigos Agora, também, lógico, mas um puxa mais, né? Você tem uma porque roda o ciclo, maior, né? o ciclo é maior, né? O prefeito, há pouco tempo, surgiu um impasse, né? Deu até uma celeuma aqui em Uberaba, muita gente conversando a respeito da troca do comando da Guarda Municipal, em que pese nós temos um excelente comandante, que é o comandante Neves. A senhora falou, não, eu quero uma mulher ali, eu tenho esse compromisso de colocar uma mulher. Essa decisão foi um compromisso que a senhora fez em campanha? Foi um compromisso, foi uma ideia da sua cabeça? Ou é uma forma também de oxigenar o comando da Guarda? Enfim, o que a motivou a escolher uma mulher para o comando daquele setor que é tão masculinizado? Certo, Lídia. Nós temos que ressaltar aqui o trabalho e desempenho do comandante Neves, né? Um trabalho exemplar, um trabalho de liderança que entregou muita coisa bacana aí. Durante o período eleitoral, eu tive a oportunidade de conhecer o Neves e ele trouxe a mim, enquanto candidata, várias demandas. Inclusive, nós estamos aí entregando todos os compromissos que a gente fez com a Guarda, né? Passo a passo, estamos entregando todos. E aí, na questão do comando, eu acredito que é salutar a renovação, né? Eu conheci algumas pessoas dentro da Guarda e optei, né, aí por indicar uma mulher, porque eu a conheço e confio, né? A relação também do comandante, né, ou da comandante, tem que ser uma relação de confiança com a prefeita, né, porque é o time da prefeita que está lá protegendo a população. Acho que a nossa escolha vai ser muito bem sucedida. É um desafio tanto para ela quanto para a própria Guarda, né, de aceitar ali uma mudança tão radical no meio, né, de policiamento ali e da Guarda Civil. Mas eu acho que não vai ter muitas dificuldades, não. E o que tiver, eu vou estar junto com ela para a gente enfrentar. Mas essa escolha por ser mulher pesou? Não, Lídia, eu acho que pega bem, eu acho que é bacana a gente experimentar, até porque é interessante essa mudança. Assim, mudar um pouco a visão, né? Você acha que o pessoal acho que tudo que nos tira da zona de conforto é bom e é produtivo. Mas não é uma questão de compromisso de campanha, não tive esse em nenhum momento, mas foi uma discussão que eu tive com o próprio Glorivan, e o Glorivan, assim, sugeriu e eu achei interessante que fosse uma mulher, né, e a gente começou a avaliar dentro ali da Guarda, né, com um perfil de uma experiência interessante, quem que poderia ser. E assim a gente fez a escolha e em breve ela deve assumir. Na FUNEL também você teve essa mesma leitura, por exemplo, você primeiro secretário foi um secretário, né? E depois não deu certo, você chamou uma secretária. Você teve essa mesma leitura de colocar uma mulher para pensar fora da caixinha, vamos falar assim? Sim, a gente pede aí indicações sempre que vai fazer uma escolha para um secretariado, né? Muita gente outro dia me perguntou, né? Como você montou o secretariado em tão pouco tempo, né? E foi mesmo, né, gente? 15 dias de transição, foi um momento, assim, muito rápido. E o meu núcleo de pessoas que tinham experiência na gestão pública era pequeno. Ou eu continuaria com muitos que já estavam ali há muito tempo e esse não era o desejo da população. Então a gente tem que respeitar ali, né, e entender também que eu preciso de um núcleo de confiança. Então, na escolha da Sandra, na ocasião, foi pela capacidade técnica dela, né, pelo currículo que ela tinha, e muito além de só ser mulher, e principalmente no caso dela, uma mulher negra, né, que eu acho que também tem que ter representatividade no governo. Agora, a Sandra não ficou, já pediu exoneração. A senhora pretende manter uma mulher também no cargo? Está escolhendo outra? Isso vai depender, né, dos nomes que chegarem, né, e a gente está fazendo uma avaliação. Eu digo que eu preciso acertar, né, nessa nova escolha e eu preciso entregar aquilo que eu me comprometi com a população. Então, essa pessoa que for escolhida, ela vai ter uma missão muito grande, que ela tem que entregar um plano de governo em um tempo menor, né, do que os primeiros. 2 anos e pouco, né? Agora, prefeita, como mulher, a gente já que está falando desse assunto, como mulher, de que forma é a sua relação em casa com o marido, com o filho?
Como conciliar isso tudo, já que a senhora parece onipresente? Em tudo quanto é evento, a Elisa está lá. Sempre tivemos... Gente, como que dá conta de tanta coisa no mesmo tivemos dia? Só prefeitos com primeiras damas, né? Como que é para o Juliano enfrentar esse papel? É uma pergunta que eu ia falar. Virou a vida da Elisa, mulher, de ponta cabeça, porque como é que é ser esposa, como é que é ser mãe, filha, empresária e estar à frente de uma cidade que tem quase 350 mil habitantes. Pois realmente é desafiador mesmo. Essa vida agitada, né, e de muitas viagens, de muitos compromissos, ele já tinha experimentado lá na FIENG, né, mas não era nem perto disso tudo que a gente vive hoje. Mas ao decidir me candidatar, né, quando você se arrisca, você já imagina, né, um cenário vencedor. Então, isso tem que ser alinhado com a família. Né? Isso foi alinhado com ele. Então, qualquer coisinha, quando ele pretende reclamar, eu lembro que foi um acordo que nós fizemos em família. Né? Então, mas ele é um super companheiro. Né? Eu vejo o Juliano assim, com uma cabeça bastante boa, né? Moderna, um grande parceiro, que me ajuda bastante nessa parceria com o Bento, né, no trato com o Bento. Ele tem as atividades dele, ele tem a empresa dele, e ele toca muito bem, e isso a gente tem a sorte de ter aqui, né, a família perto, que pode ajudar. Infelizmente, a minha sogra se foi em maio, mas era uma pessoa que me ajudava muito, morava em frente à minha casa e todos os dias só ligava, ela já estava lá. Então, assim, o Bento sente muita a falta dela, mas a gente tem a minha mãe, a gente tem várias primas, tem muita gente que nos ajuda nesse desafio, né, de ficar com o Bento, de suprir ali aqueles compromissos até de escola dele, né? Então, dentro dessa nova dinâmica de vida, a gente tem essa grande parceria. Mas tem dias que não é fácil, não. Tem dias que esquenta lá em casa os embates. E aí depois passa, isso é natural, porque eles sentem falta, né? O Bento outro dia falou: mamãe, a gente sente muita falta de você, porque a gente te ama. Então, gente, ouvir isso é de dar nó na garganta. Agora, prefeita, a senhora consulta o Juliano em alguma decisão assim, mais polêmica, alguma decisão mais que precisa de uma segunda voz para poder orientá-lo? Ele é ouvido nessas questões? Ou a senhora prefere falar, não, Juliano, não vamos misturar as coisas? Não, vez ou outra eu levo sim, não levo tudo, até porque se eu levasse tudo ele ia ficar com raiva de muita gente. Acho que ele não sabe esconder, não. E a gente tem que ser muito estadista muitas vezes. Mas eu levo assim algumas decisões porque eu acho importante, né? Porque algumas decisões impactam a vida da gente. E aí alguma coisa ou outra eu levo, mas não levo tudo não. Eu tenho um conselho do gabinete que me auxilia aí nessas tomadas de decisões, e eu acho importante porque às vezes você está dentro do problema, né? E é preciso um olhar periférico para poder te ampliar ali o campo de visão e tomar as decisões de forma mais segura, né? E também mais tranquila. Porque tomar decisões é algo que eu faço o dia inteiro, né? Várias decisões no dia, e muitas delas pode ser que não sejam boas o resultado, né? E a gente tem que entender que a gente erra também e mudar o curso. Agora, aceitar o erro, né? Eu acho que é uma grande evolução. E quando eu erro, eu aceito e mudo. E tomo outra decisão e vou para frente. Eu não fico lamentando o passado, não. Agora, prefeita, aqui em Uberaba a gente sabe que um dos grandes problemas é o emprego, né? Ou o desemprego, né? Melhor dizendo. E certamente as pessoas assediam muito em busca de colocação, ou para filho, ou para parente, de um modo geral. E como conciliar essa situação? Como falar não, ou às vezes como levar essa pessoa para arrumar realmente uma vaga no mercado de trabalho? Tem um modus operandi nisso daí, para não ferir suscetibilidades como prefeito, como política? Lídia, eu faço um teste. Muita gente me pede emprego mesmo. Aí eu digo assim, tem que ser na prefeitura ou pode ser na iniciativa privada? Quando a pessoa fala que pode ser na iniciativa privada, eu vejo que ela quer trabalhar.
Quando ela não quer, ela, não, só se fosse da prefeitura. Aí eu já fico desconfiada, sabe? Prefeitura então, só com concurso e tal, né? Não, temos os cargos de confiança, mas assim, a pessoa mas que só quer lá... balizando então, em cima da resposta, já, né? já dá uma sinalização leitura ali, né? E aí o que eu vejo, né? Hoje mesmo pela manhã eu estive numa das indústrias aqui de Uberaba e o maior gargalo lá do gestor é a falta de mão de obra qualificada. Então eu tenho lá um banco de currículos e tanto as pessoas que me pedem ou pedem para os secretários, nós estamos fazendo um trabalho agora, estruturando junto com a SEDEC o match, né? O encontro entre quem busca um emprego e quem precisa empregar. E a gente promover aí a capacitação de mão de obra qualificada direcionada para aquelas vagas que nós temos em Uberaba. Vou dar um exemplo aqui, nós estamos abrindo aí junto, em parceria com uma indústria, a capacitação de soldadora mulher. Tem uma indústria que quer contratar soldadora. E a empresa quis mulher. Eu achei bastante interessante, porque em geral as mulheres não ocupam esse cargo, né? De soldador, né? Geralmente era soldador. Então agora nós vamos ter aí a capacitação de soldadoras mulheres para que elas já tenham aí as vagas garantidas. E preencheu essa vaga? Essas vagas a gente está nesse processo de capacitação para que essas vagas sejam preenchidas, porque a empresa convocou no mercado mulheres preparadas e não tinha. Então vai capacitar para poder preencher essas vagas. Isso. Porque nós muito também nas nossas esse programa é muito interessante. Nas nossas missões, né, daqui empresarial da CIU, a gente tem ido nas empresas também e grande lamentação é a falta de pessoas qualificadas. E teve uma empresa que comentou que pagou junto com um parceiro, né, pagou para ter um curso 25 pessoas. Teve só 5 inscritos. Dos 5, 3 já era da própria empresa que queria melhorar ali. E 2 de fora só. Então, quer dizer, foram 5 vagas em 25. E das 2 que foi gente de fora que fez a inscrição, só uma que foi aproveitada, né? Então, nós estamos tendo esse problema. Mesmo as empresas querendo, as pessoas parecem que não estão trabalhando. Eu comento assim, hoje a gente já não tem os 13 milhões de desempregados, está com 11, 10 aí. Mas eu acho que esses 10, acho que eles tinham que estar desempregados mesmo. Eu falo dessa forma, porque na minha empresa, mas eu estou precisando, tem 4 meses de mais colaboradores, as empresas que a gente tem aí e tal, e não acha essas pessoas. Cadê essas pessoas? Cadê os desempregados, né? Vamos fazer, então, aqui um compromisso. Será que está sendo igual? Será que esses milhões de desempregados também é tirar também conforme as pesquisas que tem, né, das eleições? Na verdade, a questão dos desempregados, eles devem fazer a conta por quem recebe ali os auxílios, né, não necessariamente essa pessoa está procurando um emprego, né, prefeito? E aí, vamos fazer um compromisso aqui, vamos unir as entidades empresariais, né, e aí a gente faz esse levantamento em conjunto com a SEDEC, a necessidade do mercado, da qualificação, e a gente pega esse banco de currículos e faz esse encontro de informações. Vamos fazer isso? Prefeito, estamos à disposição, inclusive, prefeita, nós fizemos também o primeiro encontro de executivos, né, a qual a senhora não pôde estar presente. Não, aí foi o Arnaldo. Estou lembrando só do Arnaldo, que agora está na SEDEC lá, né? E é justamente isso, para a gente ver as dores, né, das empresas. Até me desculpe, estava presente lá. Passei rapidinho, né, presidente? Mas passei. Mas é um tanto de compromisso. Onipresente. Um tanto de compromisso, né? Mas a ideia é justamente isso. Aquele foi o inicial, foi o pontapé. Em novembro nós vamos estar fazendo outro. E foi elogiado por todos os empresários, CEOs que estavam ali presentes, né? Para saber as dores e fazer alguma coisa conjunta para a gente sanar esse problema que hoje é geral, não só em Uberaba, a gente sabe, mas no país inteiro. E aí, né, aproveitando o gancho aí, na oportunidade, eu pude falar para os empresários, né, nesse encontro, do trabalho que nós estamos fazendo de ampliar a atração de investimentos com a cadeia produtiva já instalada aqui. Então, nós estamos contactando as indústrias, as grandes indústrias que estão instaladas aqui em Uberaba e buscando os fornecedores delas para que possam se instalar aqui, né? Vai reduzir o custo para ela, vai aumentar a geração de emprego e, naturalmente, a renda aí para os nossos munícipes. Foi até um dos motivos assim que eu comentei com todo mundo que estava presente nesse evento, né? Talvez a pessoa, esse diretor, esse CEO vem de fora e a empresa é acostumada a comprar de fora também. Já a matriz lá, outra filial que toma conta disso. E fica com
continuidade e não faz um teste aqui com Uberaba, né? E o que a gente quer é justamente isso. Procure saber os preços dos produtos daqui, a qualidade dos produtos daqui, para ser bem entendido. Quem não precisa estocar nem nada, hoje a gente tem a questão do frete. A questão da logística muito, exatamente, muito importante estamos aqui, no custo. né? É espaço dentro da empresa para não estocar muito. Então, esse é um trabalho que a gente também quer fazer para essas empresas estar comprando daqui de Uberaba. Uma rede, né? Uma rede, um ciclo de produtores, de compradores, fornecedores. Poucos dias o secretário Rui Ramos esteve lá na Rádio JM também e comentou a respeito desse trabalho de buscar, fazer esse levantamento nas empresas para saber. Começou pela cervejaria, então tá, fábrica de tampinha, fábrica de garrafa, rótulos, etc., para saber o que é que cada uma precisa. E a gente, nessas missões empresariais da CIU, também tem tido gratas surpresas, como lá na VLI, que nós encontramos engenheiras de produção trabalhando lá dentro, engenheiras mecânicas, engenheiras elétricas, todas mulheres também, num local nitidamente masculinizado também, né? Então a gente tem tido gratas surpresas também. Não só notícias ruins vivemos nós, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, ô prefeita, com relação a um centro de distribuição, que a gente sempre vem falando, a CIU tem sempre insistido nessa necessidade de tirarmos os grandes caminhões do centro da cidade, de termos um entreposto aqui em Uberaba. Isso também tem sido uma prioridade do seu governo, está sendo buscado. Nós podemos confiar que isso pode acontecer dentro dos próximos 2 anos? Sem dúvida, Lídia. Até nós tivemos aqui a presença do Adriano, que é do Invest Minas, do Estado, e ele trouxe aqui para os empreendedores, estava presente, várias informações estratégicas para aqueles construtores que estão aqui em Uberaba, né? Foi uma informação de qualidade ali estratégica para que eles pudessem enxergar nesse mercado de galpões uma oportunidade da gente poder ter essa questão aí, aliás, esse investimento atraído para cá. Porque muitos centros de distribuição, eles não querem, né? As empresas que têm os centros de distribuição não querem construir um galpão, não querem comprar, eles querem alugar, porque acha estratégico, né? Assim como os bancos hoje não têm mais imóveis, né? Eles preferem alugar. Então, para eles é um bom negócio chegar na cidade e ter o galpão pronto. Então, a partir desse momento, você já pode ver que em muitos locais está acontecendo aí a construção de galpões com esse propósito. E aí o Estado, o governo do Estado e o governo municipal estão trabalhando juntos na atração de investimentos nesse ramo aí de distribuição. Isso pode ser concentrado num local, por exemplo, um distrito específico para distribuidores, para galpões? Isso está sendo pensado, prefeita? Está, mas a gente depende muito do empreendedor e das áreas liberadas para isso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ali onde era a Coopervale. Vai ser construída uma série de galpões que vai abrigar ali, possivelmente, né, se assim for o desejo dos centros de distribuição, empresas para fazerem a distribuição. Até porque a localização é extremamente estratégica. Uberaba, perto da rodovia. No entroncamento, né, da 262 com a 050. Muito estratégico. E ali qual que é a área, prefeita, dali da Coopervale? Você tem ideia da área? Metros quadrados? Eu não me lembro aqui agora, mas uma extensão grande. Eu não sei qual o tamanho desses galpões, né? Mas eu estava presente. 500, segundo o secretário Rui Ramos nos disse lá na Rádio JM, tem galpões de 500 metros quadrados, de 1.000 metros quadrados, 2.000 e até 5.000. São vários formatos para contemplar vários interessados também. É lógico que, como se diz, tendo todos os tamanhos, tem todas as oportunidades. Mas quando o Adriano esteve aqui, né, ele comentou em galpões de 80 mil metros quadrados a 100 mil metros quadrados. Né? O que a seria Log para já tem. Distribuição. A Log já está instalada aqui com galpões desse tamanho, ali no Distrito Industrial 2. Por isso que eu estava perguntando, se vai ter um distrito específico para poder contemplar esses galpões. Não, específico não, né? Mas a gente tem a pretensão de ter um novo distrito aí constituído. O Rui, inclusive, está guardando um dinheirinho lá do Fundo de Desenvolvimento Econômico. O presidente Cadima faz parte do conselho, né, do Condesul, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico da nossa Uberaba. E lá, todas as contrapartidas que são colocadas no fundo, o Rui está lá igual o tio Patinhas, guardando dinheiro para comprar uma área para a gente poder ter um DI 5 aqui no município, com esse objetivo aí de prospectar uma área de
grande de galpões enormes aí para atrair um grande investidor. Prefeita, e aí agora vamos falar um pouquinho da Elisa assim, para o futuro, né? Como empresária, como prefeita, o que você vislumbra assim? Tem alguma coisa que você ainda quer fazer como empresária? Tem alguma coisa que você na área pública, né, que você pretende ainda enveredar aí, né? Temos aí mais 2 anos de governo, 1 ano e meio, como é que é? 1 ano e Podemos meio, pensar numa governadora? Olha, Lídia, pelo que o governador passa, dá até medo, né? Por quê? Mas você é movida a desafios, isso aí seria só mais um. Por que não? Eu penso o seguinte, vamos ter o pé no chão, né, primeiramente, honrar a confiança da população e entregar agora, esses 4 anos, ao findar 4 anos de governo, resultado. Eu, como empresária, eu foco muito em números, né, entregas. Então, a cada entrega que eu faço, eu tenho uma satisfação, assim, eu não tenho nem como eu dizer o tamanho da satisfação que eu sinto quando eu entrego alguma coisa, principalmente coisas que a comunidade está esperando há 10, 12 anos, né? A gente acabou lá de fazer várias ações que a comunidade estava esperando há muito tempo, né? Uma delas é a Filomena Cartafina, né? Graças que agora vai sair do papel. A Deus, né? A partir de segunda? Olha, a empresa tem 10 dias para iniciar as obras aí, nós estamos assim, ansiosos, né? Porque é um pedido meu desde o período que eu era presidente da FIENG, então foi uma luta, né? O governo do estado não tinha dinheiro, aí agora conseguiu e, enfim, saiu, assinou lá a ordem de serviço essa semana e nós estamos felizes demais. Mais do que eu feliz, eu acho que estão os trabalhadores que frequentam tem que transitar ali todos os dias. São quase 2.000, aliás, mais de 2.000 trabalhadores ali no Distrito Industrial 3, que realmente está uma lástima aquela estrada. E você dizia... Seus projetos, né? Dos você projetos. pretende ainda enveredar, assim, empreender em alguma coisa? O que você idealiza para o seu futuro? Empreendedorismo... Hoje acaba que eu não penso muito nisso, né? Eu estou tão focada aqui, primeiro, aprender tudo da máquina pública, e eu já avancei muito, eu sou muito dedicada, então, assim, sem sombra de dúvidas, o que eu aprendi, o que eu amadureci em 1 ano e meio, acho que não está escrita, sabe? É muito intenso. Muito intenso mesmo. E aí... dentro da máquina pública, eu estou muito focada nesses resultados. Então, na parte empreendedora, meu pai está tocando lá com meu irmão, a gente está vendo, tem algumas metas já da empresa, mas, assim, nada assim fora daquilo que a gente já está ali, né? A meta sempre é crescer, né, as empresas, porque, na verdade, o nosso sustento vem das empresas, e à medida que as famílias vão crescendo, as famílias dependentes das empresas, é preciso crescer a empresa também. Por isso que a maioria das empresas familiares, elas tendem, né, com as sucessões, elas falirem, porque aumenta o número de dependentes de uma mesma fonte de lucro ali, que aí acaba que o dinheiro não leva desaforo para casa. Só aumenta a fatia para dividir, né? Pois então não dá, né? Então, assim, a meta nossa da empresa é o crescimento, não tem nada fora, assim, para novos empreendimentos, mas na parte política, eu vejo que é só com o tempo para eu dizer para vocês, assim, um projeto pessoal, eu não tenho. Eu tenho um projeto coletivo. Eu acho que eu assumi uma responsabilidade na vida pública e no meio político muito grande. Como liderança, como mulher e como política. Agora eu sou uma política. Então eu tenho que participar. Seja como candidata ou não, eu estarei participando dos próximos pleitos aí, com certeza, na discussão, na aglutinação de um grupo, e provavelmente no desenvolvimento da nossa cidade. O Bento pode esperar um irmãozinho ou irmãzinha nos próximos anos? Ai, Lídia, imagina com essa vida corrida ainda ter um filho. Meu Deus do céu. Fora dos planos? Não temos planos. É isso, pessoal. Vamos encaminhando então aqui para encerrar o nosso pod. Muito obrigada, prefeita. Foi um prazer recebê-la aqui hoje. Muito obrigada, Anderson Cadima. Obrigada, Lídia. Obrigada. Foi muito bom. A gente agradece a audiência de todos e pede para vocês nos seguirem aí nas redes sociais. Os recortes desse programa vão estar lá no nosso Instagram e no nosso Facebook, SU Uberaba. E o programa completo você também pode assistir no YouTube, assim como nossos outros episódios. A gente se vê no próximo. Obrigada, até mais.